É um caso de uma menina que está desaparecida, que seria agiota lá em Brasília, né? Vamos ver, se essa reportagem chegar a tempo hoje ainda, daí eu mostro para você, tá? Né? Mas a gente vai seguir agora falando de golpe. Vamos esperar ver se a gente consegue trazer essa outra reportagem, que é muito interessante até para você ver a relação. Mas vamos falar desse assunto aqui. Nas redes sociais, a quinta-feira ficou conhecida como o dia do TBT, não é isso? Isso. TBT é aquele dia de recordar momentos marcantes, né? É o que vai acontecer agora aqui no BG. O TBT do Francis Silva, considerado o sheik dos bitcoins. As moedas virtuais que há alguns anos atraem muitos investidores. Gente que investia pouco e sonhava em ganhar muito. E a Polícia Federal já investigava uma das empresas do Francis porque a promessa era de pagar taxas de juro muito acima do mercado. Agora os advogados do Francis foram para a justiça pedir um tempo para resolver os problemas da empresa. Desde fevereiro os clientes não estavam recebendo nada. Só que entre os pedidos do Francis à justiça está exatamente a suspensão dos pagamentos. Alguém vai ficar chupando o dedo. Muitos alguém, pelo visto. Muitos alguém. Veja na reportagem especial do BG como é que o sheik dos bitcoins é suspeito de comandar um esquema disfarçado de pirâmide financeira. Na internet, Francisley Valdevino da Silva, o Francis Silva, afirma que construiu um verdadeiro império do zero. Aos 36 anos, Francis garante que o patrimônio dele é invejável, passa das centenas de milhões de reais. No entanto, o empresário também acumula processos e não são poucos. Se antes Francis não tinha nada, hoje são centenas de empresas que já passaram pelas mãos dele. Algumas são acusadas de praticarem a chamada pirâmide financeira. Ao invés de lucro, elas geram prejuízos. O Francis vivia dentro de um ciclo de grandes empresários que tinham renome. Ninguém acreditava que ele poderia chegar nesse nível e, infelizmente, foi o que aconteceu. E eu via o que eles estavam desenvolvendo e era tudo muito factível, era muito real aquilo. Francis trabalha com criptoativos, ou seja, aquelas moedas virtuais comercializadas na internet e que muitas vezes valem muito mais que o dinheiro físico. Uma das mais conhecidas é o Bitcoin. Atualmente, uma unidade dessa moeda passa de 100 mil reais. Só que Francis não atua apenas com essa criptomoeda. E é aí que o pesadelo de centenas de pessoas começa. Inicialmente, o empresário comercializava os criptoativos mais conhecidos e mais confiáveis do mercado pela empresa Rental Coins. Os clientes, neste caso, podiam receber os rendimentos e sacar o dinheiro investido em qualquer corretora. Mas Francis decidiu criar os próprios criptoativos, pelo menos 7. Os clientes que teriam sido lesados contaram que os investimentos que eles fizeram ficavam apenas nas plataformas das empresas de Francis. Ou seja, não havia como converter e sacar essas criptomoedas em reais, em dinheiro vivo. Durante 3 anos, segundo essas supostas vítimas, a empresa do Francis pagava o que prometia em contrato. De 3% a 7% de lucro em cima do investimento. Mas desde o final do ano passado, algumas coisas começaram a mudar. Inclusive, um diretor dessa empresa foi desligado. E a partir daí, o Francis alegou que a empresa passaria por uma auditoria. E desde fevereiro desse ano, nenhum dos clientes consegue sacar o que investiu e muito menos receber o lucro prometido. E foram moedas que foram desenvolvidas pela empresa e que ele oferecia uma rentabilidade boa, então a maioria dos clientes fizeram nessas moedas. Como se fosse uma moeda interna, que se você fosse trocar em algum lugar, ela não teria nenhum valor de troca, porque ninguém utiliza essa moeda. Pessoas famosas também o acusam de aplicar o golpe das criptomoedas. Sasha, filha da apresentadora Xuxa, entrou na justiça contra Francis. Ela garante que foi enganada pelo empresário e o suposto golpe lhe causou um prejuízo de R$1 milhão. Uma das moedas criadas por Francis é a BRCP. Francis afirma que uma BRCP equivale a R$1. Ele diz também que é possível fornecer ao mercado 50 milhões de BRCPs. Até aí, tudo certo. Mas na internet, é possível descobrir que Francis diz que o valor é 5 vezes maior.
você vê que a emissão máxima desse criptoativo é de 250 milhões, ou seja, 5 vezes mais. Então, é como se uma pessoa que recebesse criptoativo recebe uma promessa de que receberia, por exemplo, 10 unidades, R$10, ela acha que recebe R$10, mas na realidade está recebendo R$2. A princípio, ele tinha tudo documentado, tinha uma reserva de ouro que garantia as moedas que eram lastreadas em ouro, tinha reserva de dólar para garantir o dólar. Então, nós víamos os recibos, né, de bancos internacionais. O que eu acabei conversando com algumas outras pessoas é que esses fundos, na verdade, eles foram liquidados ao longo deste ano. E foi aí que começou o problema. Em abril do ano passado, um dos principais diretores da Compralo, uma das empresas de Francis, sofreu um atentado. Guilherme Grabares, que foi atingido com vários tiros disparados por homens que estavam em um outro carro. Depois de várias semanas internado, ele sobreviveu. Uma das possibilidades é de que o assassinato teria sido encomendado por alguém que tenha se sentido lesado pelas empresas de Guilherme e de Francis. Na única vez em que falou sobre o caso para a Record TV, afirmou que todos os clientes recuperariam o dinheiro investido nos criptoativos. Devido a essa reestruturação, tivemos alguns problemas com alguns saques em alguns meses, mas tudo isso já está sendo resolvido, sendo colocado tudo em dia. Francis se recusou a explicar o motivo da reestruturação. Isso daí é confidencial, não posso passar nesse momento. Quem quiser o dinheiro de volta vai receber? Com certeza vão receber os seus criptoativos de volta. Eu não acredito que o dinheiro tenha sumido, mas todo ele. Porém, é um prejuízo assim, considerável de pelo menos ali uns 500 milhões. Olha, nós entramos em contato com a defesa do Francis Silva, mas até o momento não obtivemos nenhum retorno. Mas fica já só aquela informação, né? Quando a pessoa faz um oferecimento de algo muito extraordinário, um valor muito acima do mercado, num tempo muito menor, e daí passa, inclusive depois, porque não vai ter como pagar, a não ser que seja nos criptoativos, né? Que a gente já chamou aqui do dinheiro do Banco Imobiliário, né? Mas que não tem como ter lastro para pagar, acaba enganando as pessoas acabam tendo prejuízo. Então fica assim, se a esmola é demais, o santo que desconfie, né?